Eu vi que você falou uma vez, você deu uma dica acerca da conhecida como regra dos 10 minutos. Que era algo assim, cara, na hora que você sentir que tá procrastinando, tem um macete aí que você faz. Como é que funciona isso? Então, eu costumo dizer que a procrastinação, quando a gente sente, antes de chegar lá na regra, né? Mas quando a gente sente que está procrastinando demais, eu sempre peço para pensar, para parar um pouco e pensar mesmo do porquê daquela procrastinação. Eu falei que muitas vezes a procrastinação ela é emocional. Então, eu evito de fazer algo, às vezes até para não entrar em conflito ou para não ter que encarar algo que é muito difícil para mim. Então, às vezes, a procrastinação tem a ver com o incômodo mesmo de fazer algo, sabe? Então, pensar sobre o porquê eu procrastino, às vezes, é tão importante quanto qualquer dica. Quanto vencer a procrastinação. Porque, às vezes, você consegue vencer naquele momento, mas você continua procrastinando, porque você não pensou sobre isso. Por que eu não gosto de fazer isso? Por que toda vez eu adio isso? Toda vez, né? Base quando é crônica, toda vez, né? Toda vez, exatamente. Então, em relação à regra dos 10 minutos, é muito para entrar em ação, para fazer você entrar em ação. Então, o que eu consigo fazer em 10 minutos? Tem muitas coisas que a gente consegue fazer em 10 minutos, né? Que eu posso começar a fazer em 10 minutos, mas a gente não dá nenhum tipo de valor a isso. Então, a gente acha que para fazer uma atividade, eu tenho que passar horas fazendo aquilo ali, né? Então, por exemplo, eu preciso... uma coisa simples, assim. Eu preciso... E-mail. Você já viu que, às vezes, a gente tem ali no e-mail 500 mensagens, né? Não lidas. Caraca. Aquele negocinho vermelho lá e tal. E a gente pensa, poxa, eu quero tanto organizar a minha caixa de e-mail, por exemplo, mas eu não tenho tempo, né? Não dá, como é que eu vou parar? Né? Não, enfim, mas em 10 minutos, você imaginou quantas mensagens você consegue apagar, redirecionar? Muita coisa. Apagar foto, por exemplo, do seu celular, que às vezes... Tá pesado e você não... Vai te dar a mensagem no momento mais crônico, que você tiver que tirar uma foto, ele vai dizer que não cabe mais. Aí você apaga 10 e ele continua sem poder tirar, não é assim? Amanhã já aconteceu com você? De novo, Então, assim, tem muitas atividades ali que a gente procrastina de não querer fazer, que 10 minutos resolve. Que 10 minutos faz a gente entrar em ação, faz a gente começar a fazer alguma coisa. Então, às vezes, a gente precisa entrar em ação. E a gente não quer parar depois de 10 minutos, né? Que é o que tá lá. Às vezes você fala, vou fazer só 10 minutos, mas quando você vê, você já está fazendo há mais de 10 minutos, porque foi legal fazer. Foi legal começar a fazer. Hoje estou apagando os e-mails aqui, já tem meia hora, mas eu falei que só ia fazer em 10 minutos. E você conseguiu, isso. Você está avançando. Então, pode ser que você só tenha 10 minutos e dá para fazer muita coisa em 10 minutos, porque a gente rola o feed do Instagram por muito mais do que isso, né? Muito mais, horas. E também você pode usar isso para começar. Eu vou ficar só 10 minutos. E quando você vê, você vai ficar mais ali do que vai fazer. Tem um livro que é o Mini Hábitos, que ele fala sobre isso, né? Ele começou para ele escrever o livro, a experiência que ele teve, a experiência própria do autor, foi o de fazer uma flexão. Não sei se você já ouviu esse exemplo, né? Já, começa com um passo. Uma flexão, exatamente. Então, ele faz uma flexão, mas ele fala assim, poxa, eu agachei, eu deitei aqui para fazer uma flexão. Você acha que eu vou fazer só uma? Não vou fazer pelo menos 10 aqui. Já tô aqui no chão. Então, é mais ou menos isso, essa ideia, sabe? De que comecei, era só 10 minutos, mas eu já tô fazendo. Então, eu continuo um pouquinho mais. E às vezes o problema da pessoa é começar, né? Isso. E tem uma outra regra do David Allen, que é do método A Arte de Fazer Acontecer, né? Você deve conhecer. Conheço, que é a regra dos 2 minutos. Que é dele, né? Ele diz. Então, qual que é a regra dos 2 minutos, que também evita a procrastinação? Tudo aquilo que cabe dentro de 2 minutos, eu faço agora. Eu acho 2 até pouco, eu colocaria 5. Então, por exemplo, você tem que ligar para alguém, que você está adiando. Você pode fazer uma ligação, às vezes, em 2 minutos. Marcar um médico, você pode marcar em 2 minutos. Assim, fala 2 minutos, mas às vezes dura um pouquinho mais. Mas eu acho que é a intenção, sabe? Que ele quer dizer. Se ele falar 5, nossa, 5 é tanto tempo. Exatamente. Mas 2 minutos, não tem como alguém achar que 2 é... É a intenção, né? É rapidinho? Então eu faço logo. É só responder a mensagem do meu cliente. Eu respondo logo. Eu já faço agora. Eu tenho condições. Isso não precisa de processo nenhum. Porque tem coisas que realmente precisam de um processo, né? Não tem jeito. Eu dependo de uma outra etapa. É isso que eu quero dizer com processo. Então, aquilo que não depende de nada, é só uma ligação, é só pegar de um lugar para o outro, é só apagar, é só enviar,
eu posso fazer agora. É uma forma de você entrar em ação e fazer logo, né? Entendi. Cara, que legal isso daí, porque eu fico pensando justamente isso. Eu pego várias dessas dicas, né? Utilizo pra mim, tudo, coloco. E uma coisa que eu coloquei na minha vida pra conseguir entrar em ação é sempre estar em contato com uma novidade. Com um livro novo, com uma técnica nova e sempre colocando em ação. Porque não adianta nada você encher de teoria se você não parte pra ação. É a obesidade mental, né? Exato, obesidade mental. Nossa, eu li um monte de livro e nunca botou nada daquilo em prática, entendeu? Então, por exemplo, eu sou muito ação. E eu não sou muito da teoria. Por exemplo, a questão mesmo do podcast, né? Eu montei o podcast do nada. Me deu um estalo e em um mês eu tava com o podcast montado. E as primeiras transmissões não eram assim, o cenário não tava tão legal como agora, que ainda vai ser incrementado, a gente tá muito novo ainda. Mas eu não gosto da teoria. Porque eu nunca fui um bom estudante. Eu gosto da prática, da ação e de tudo. Então, é muito legal a gente ouvir essas dicas, mas melhor do que ouvir é praticar. É praticar. É do tipo agora, assim. É porque a gente, por exemplo, o negócio dos 2 minutos. Quantas vezes, às vezes, você recebe um monte de mensagenzinha que é só você responder sim, não sei o quê, e você fala assim, depois eu faço. Aí no final do dia você tem um monte de mini tralha pra fazer que você poderia ter feito antes, né? Exatamente. E dá aquela sensação de dever cumprir. Né? E eu acho, Yuri, que pela quantidade de informação que a gente tem hoje também, essa questão do entrar em ação, ela tá sendo cada vez mais postergada, né? Então, eu vejo muita coisa, eu leio muita coisa e pratico muito pouco. Então, já que a gente está falando aqui de organização, então, o que eu percebo que as pessoas fazem? Elas leem muito sobre, elas veem muitas dicas. Então, sei lá, de repente, para alguém que está aqui nos ouvindo, ela vai achar, poxa, que legal esse 2 minutos, que legal essa do 10, que legal esse objetivo, meta e ação. Mas não faz. Mas não testa. Ele fica assim... Que live legal! Aí vai comentar e fica no comentário. Isso, exatamente. É o que eu falo. Então, o testar, o entrar o fazer é muito importante, mesmo que não fique tão bom, mesmo que não dê certo, mesmo que a partir dali você descubra uma outra forma. Então, é muito isso de fazer. Tem que fazer, mesmo que saia ruim, mesmo que não seja bom, entende? Exatamente.